Você sabia que a civilização ocidental ou civilização cristã se originou no leste? Esse é o primeiro de uma série de vídeos que vou apresentar sobre o tema A Eterna Jihad do Islã contra o Cristianismo. Os sérios problemas que a sociedade ocidental tem enfrentado no presente não são apenas o resultado da autodestruição de uma civilização que se afastou dos seus próprios valores cristãos e que se tornou hedonista, onde os indivíduos têm como prioridade a busca pelo prazer, pela diversão e satisfação, evitando a dor, responsabilidades e as consequências a longo prazo. A civilização ocidental perdeu o rumo, principalmente porque desconhece a sua verdadeira história. As falsas narrativas a que somos expostos contribuíram para nos afastar da base da nossa cultura, que é o cristianismo, e deixaram as populações ocidentais à mercê do seu maior inimigo histórico, o Islã. A maioria dos cristãos, além de desconhecer a sua própria história, ignora a ameaça que o Islã representa para o Ocidente e tem uma visão romantizada da civilização islâmica. Essa ignorância é fruto da doutrinação que os cristãos sofreram nos últimos séculos, através de uma versão histórica fantasiosa que nos foi apresentada por acadêmicos, nos livros, escolas e universidades, nas propagandas da mídia, em documentários e filmes. Os poucos historiadores que se dão ao trabalho de pesquisar em fontes primárias, ou seja, escritos originais da época, são censurados e cancelados. A história oficial dos últimos 14 séculos ignora a jihad islâmica que a civilização cristã sofre desde que o Islã surgiu no século VII. Acadêmicos de esquerda, como Esposito, chegam a escrever nos livros de história que as cruzadas que iniciaram no século XI foram ataques injustificados dos cristãos que interromperam séculos de convivência pacífica entre o cristianismo e o islamismo. A maioria dos acadêmicos omite os fatos históricos que demonstram a constante jihad islâmica contra o cristianismo, que resultou no assassinato, opressão e escravidão de milhões de cristãos ao longo dos séculos. Esses massacres e invasões que ocorrem desde que o Islã surgiu também resultaram na perda de 75% do território cristão, incluindo os principais centros do cristianismo, localizados no Oriente Médio e Norte da África, e na destruição de dezenas de milhares de igrejas e símbolos do cristianismo. Atualmente, milhões de cristãos continuam sofrendo perseguição no mundo. O cristianismo e, portanto, a própria civilização ocidental estão sob ataque constante, mas o Ocidente permanece cego para esse fato. Meu interesse em descobrir as causas da decadência da civilização ocidental me levou a pesquisar sobre o globalismo, um movimento totalitário de esquerda que está impondo uma total remodelação de nossas sociedades ocidentais e causando um rastro de destruição. Porém, o globalismo não é o único movimento envolvido na destruição das sociedades ocidentais, pois está associado a outra ideologia também totalitária, que é o islamismo. A narrativa central a que somos submetidos pelo globalismo, através de constante propaganda, é que a civilização ocidental é majoritariamente branca, imperialista, expansionista e que no passado colonizou territórios, escravizando e tomando a terra de povos nativos muçulmanos, desde o tempo das cruzadas até a época do colonialismo, o que justificaria a justiça social praticada atualmente, com imigração em massa, principalmente de muçulmanos para a Europa Ocidental. Porém, a realidade dos escritos originais da época mostram que os fatos históricos sobre o conflito entre o cristianismo e o Islã foram manipulados a fim de apresentar uma visão deturpada e higienizada da história. As informações a seguir são provenientes de livros de Raymond Ibrahim, um historiador americano e cristão de origem egípcia, filho de mãe e pai egípcios. E ele é especialista em história islâmica e no cristianismo. Ibrahim escreveu livros como Sword and Scimitar,
14 Centuries of War Between Islam and the West. A tradução seria A Espada e a Cimitarra, 14 séculos de guerra entre o Islã e o Ocidente. E outro livro dele é Defensores do Ocidente. Esses livros foram frutos de pesquisa em manuscritos originais em árabe, grego e outras línguas, provenientes de fontes islâmicas e cristãs. As fontes de pesquisa primária utilizadas por Raymond mostram que grande parte do que nos ensinaram no Ocidente é baseado em falsas premissas e pura doutrinação. Em resumo, é história fake. Vou fazer aqui um breve resumo sobre o panorama do mundo cristão nos seus primeiros séculos de existência. E já fica aqui a recomendação para que leiam os livros e assistam aos vídeos de Raymond Ibrahim no YouTube. Ele tem um conhecimento ímpar da história da jihad islâmica milenar contra o cristianismo. Depois da morte de Jesus, a partir da pregação dos apóstolos e da conversão do Império Romano aos ensinamentos de Cristo, se formou no mundo uma grande e unificada civilização cristã, que ficou conhecida como cristandade ou cristianismo. Politicamente, era administrada pelo Império Romano do Leste, que recentemente ficou conhecido como Império Bizantino. O berço do cristianismo não foi a Europa no Ocidente, como afirmam muitos livros de história. O coração dessa fantástica civilização estava localizado no Oriente Médio, na Ásia Menor e no norte da África. Os povos de várias etnias de países onde hoje em dia se localizam a Síria, o Líbano, o Iraque, o Irã, Jordânia, Israel, Armênia, Turquia e todo o norte da África, Marrocos, Líbia, Tunísia, Algéria e Egito, eram profundamente cristãos. Esses povos haviam se convertido voluntariamente aos ensinamentos de Cristo e formaram o cristianismo, ou a civilização cristã, da qual hoje resta somente o Ocidente, portanto se tornou conhecida ultimamente como a civilização ocidental. O cristianismo foi construído a partir da herança cultural da civilização greco-romana e do patrimônio religioso cristão, com valores éticos, justos, humanitários, de igualdade e democracia, os quais embasaram a excelência das sociedades, o desenvolvimento artístico e científico e um patrimônio cultural e humano inigualável. Dos 5 maiores centros cristãos, as cidades antigas e importantes em termos de cultura, aprendizado, civilização e riqueza, somente Roma era localizado na Europa. 4 dos 5 mais importantes centros do cristianismo eram localizados no Oriente Médio e Norte da África: Antioquia e Constantinopla, onde hoje fica a Turquia, Jerusalém em Israel e Alexandria no Egito. O imperador Constantino construiu no ano de 330 a Nova Roma, ou Constantinopla. A nova capital do Império Cristão Romano era grandiosa, e junto com os outros 4 centros cristãos que já mencionei, localizados no Oriente Médio, abrigava os maiores ensinamentos, manuscritos e pensadores da civilização cristã. Constantinopla foi o último centro cristão que foi tomado pelo Islã. A ocupação deste magnífico centro cristão era o sonho de Muhammad. Depois de sua morte, os muçulmanos continuaram os ataques e tentativas de invasão através dos séculos, até que em 1453 conseguiram ocupar Constantinopla, que atualmente é chamada de Istambul pelos muçulmanos. O conceito de jihad, tal qual praticada por Muhammad e seus seguidores até os dias atuais, iniciou em meados do século VII, quando surgiu o Islã. Nos primeiros 100 anos de jihad islâmica contra o cristianismo, sucessivas invasões islâmicas no território cristão resultaram na perda de 75% ou 3/4 do território da civilização cristã para o Islã. Algumas batalhas ganhas ao longo dos séculos pelo Império Cristão, seja pelos imperadores bizantinos ou pelos cavalheiros na cruzada, conseguiram reaver temporariamente o domínio de regiões e das cidades mais importantes, como Jerusalém, Constantinopla e Antioquia, para depois serem novamente tomadas pela ação dos exércitos muçulmanos. A onda de violência e massacre muçulmano que arrasou o cristianismo nos primeiros anos do Islã foi tamanha que no ano de 732 as hordes barbáricas islâmicas
já haviam chegado à França, deixando um rastro de destruição por todo o Oriente Médio, incluindo Jerusalém, o berço do cristianismo, todo o norte da África e até parte da Europa, com a subjugação da Espanha e Portugal. Na invasão da França na Batalha de Tours, os muçulmanos foram derrotados pelo Império Cristão, o que garantiu que a maioria das nações europeias permanecessem cristãs até hoje. Portanto, foi por muito pouco que o Islã não conseguiu destruir totalmente a civilização cristã logo nos primeiros séculos de existência do islamismo. Várias regiões da Europa foram invadidas ao longo dos séculos, onde se encontram a França, Portugal, Áustria, Grécia, Itália, Hungria, Polônia, Rússia, Espanha e outros países, com milhões de cristãos torturados, mortos e escravizados. A Espanha permaneceu subjugada por quase 8 séculos, desde 711, quando os exércitos jihadistas conquistaram a Península Ibérica, até 1492, quando a Reconquista foi finalizada e os espanhóis foram finalmente libertados do domínio muçulmano. Os territórios originais do cristianismo na Grande Síria, no Oriente Médio, no norte da África e Ásia Menor, permanecem até hoje sob domínio islâmico, com exceção de Israel, que é o único país governado pelo povo judeu. Depois de 14 séculos de uma implacável e violenta jihad islâmica contra o cristianismo, em que exércitos do Islã não somente ocuparam o território cristão, mas decapitaram, torturaram e escravizaram, inclusive sexualmente, milhões de cristãos, a civilização cristã ficou reduzida ao Ocidente, ou aos países europeus que faziam parte do Império Romano, somando-se posteriormente às Américas descobertas pelo cristianismo. Portanto, grande parte do que conhecemos como a atual civilização islâmica está localizada exatamente no centro e origem da civilização cristã. Com essas invasões islâmicas, a civilização cristã perdeu não só seu massivo território e soberania. O cristianismo teve perdas irreparáveis pelas mãos de jihadistas do Islã, que destruíram um patrimônio cultural inigualável, dentre eles a Biblioteca de Alexandria, com milhares de manuscritos raros originais que foi incendiada pelos muçulmanos após a invasão e conquista do Egito. Dezenas de milhares de igrejas foram destruídas, principalmente no Egito, na Grande Síria e na Armênia. Toda a riqueza artística, o conhecimento e os tesouros desses povos cristãos foram roubados ou destruídos pelos invasores, inclusive relíquias como a cruz original na qual Cristo foi crucificado. Os cristãos dos séculos passados defenderam a sua civilização como puderam. Fizeram sacrifícios inimagináveis, mas o desejo islâmico de aniquilar o cristianismo e o ódio dispensado aos cristãos e judeus tornaram os exércitos muçulmanos praticamente imbatíveis por séculos. Milhões de cristãos foram assassinados no mundo inteiro, decapitados, torturados, eviscerados, empalados. Mulheres e crianças eram estuprados e se tornavam escravos dos povos muçulmanos, que historicamente têm predileção por escravos e concubinas brancas. Outros foram forçados a se converter ao Islã ou a pagar extorsivas quantias na forma de jizya, um imposto contínuo para que tivessem permissão de viver entre os muçulmanos sem serem mortos, vivendo como cidadãos de segunda classe em suas próprias terras. A perda da maioria do território cristão original, com seus inúmeros monastérios, conventos, igrejas e toda a produção cultural e educacional originária principalmente desses 5 centros cristãos, levou à destruição da ponte de conhecimento entre o leste e o Oriente, que era o Oriente Médio e o norte da África, que na época era rico e produtor de cultura, e o oeste, uma Europa nos primórdios da civilização, que era o irmão menor aprendiz do cristianismo. Essa interferência fatal do Islã no segmento natural da civilização cristã afundou a Europa na Idade Média ou Idade das Trevas, pois os grandes filósofos e estudiosos que produziam conhecimento haviam sido assassinados pela jihad islâmica.
As bibliotecas foram destruídas, pois os muçulmanos juravam destruir tudo o que dizia respeito aos povos do livro, como eles chamavam, que são os cristãos e os judeus que seguiam a Bíblia. Até a obtenção de pergaminho, que vinha do Egito, se tornou praticamente impossível, e não havia mais papel para escrever manuscritos. Foram séculos em que a civilização cristã, remanescente em terras do oeste europeu, ficou órfã e decaiu grandemente. Ao mesmo tempo, o leste cristão, a Grande Síria, antes esplendoroso, foi totalmente destruído pelos seguidores de Muhammad. Além da destruição das igrejas, monastérios, bibliotecas, cidades e todo o conhecimento produzido pelo cristianismo, até as plantações foram dizimadas. Vastos territórios se tornaram desérticos, da mesma forma que os muçulmanos evisceraram corpos, arrancando os órgãos internos das pessoas. A cultura do cristianismo foi extirpada do território cristão original. Nações antes prósperas e avançadas, culturalmente, no Oriente Médio e no norte da África, decaíram a um tribalismo primitivo do qual não conseguiram sair até o momento presente. Os poucos cristãos remanescentes dessas áreas foram mortos ou vivem oprimidos pelos muçulmanos. A cultura de uma civilização está intimamente ligada aos valores da religião praticada por essa civilização. Portanto, diferentes culturas, como a cristã e a islâmica, não são equivalentes. Equiparar diferentes culturas, como o que acontece no conceito de multiculturalismo, significa praticar a relativização até mesmo da verdade. T.S. Eliot afirmou que, abre aspas, a cultura e a religião são indissociáveis. A cultura pode até ser descrita simplesmente como aquilo que faz a vida valer a pena de ser vivida. Nenhuma cultura pode aparecer ou se desenvolver exceto através de uma religião. Podemos compreender a religião como a totalidade da maneira de viver de um povo, do nascimento até a sepultura, da manhã até a noite e até dormindo. A maneira de viver é também a sua cultura. Fecha aspas. Os princípios éticos, a visão do que é certo ou errado, a filosofia de vida são extremamente diferentes em diferentes religiões, o que se reflete na cultura e na civilização que se forma a partir dessa religião. Por que grande parte dos cristãos atuais está abandonando as bases do cristianismo e a defesa de uma civilização que os seus antepassados cristãos protegeram com todas as suas forças e muitas vezes com as suas próprias vidas? O que os livros modernos de história escondem sobre o verdadeiro Islã? Islã significa submissão e muçulmano aquele que se submete. Você sabe exatamente ao que os muçulmanos se submetem? Não perca meu próximo vídeo, que irei abordar esse assunto e a trajetória da eterna jihad do Islã contra o cristianismo.